Vamos então orar, buscar a direção de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, para esta programação. Na verdade, vamos buscar a direção de Deus para esse culto que vamos prestar a Deus a partir de agora. Esse culto que nós vamos oferecer a Deus, né? Porque culto, né? Sempre, estou só arrumando aqui, pessoal do Face, dá só um tempinho aí. Culto é algo sempre para Deus, né? Nunca vi, já vi, né? Porque existe por aí, né? Mas culto é para Deus. A gente presta culto a Deus. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã. Vamos cultuar o Deus Todo-Poderoso. E nós, nesta oração, pedimos ao Senhor, ó Pai querido, maravilhoso e poderoso Senhor da glória, que o Senhor receba este nosso culto, que o Senhor receba esta nossa adoração. É claro que nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos, e pedimos já antes que o Senhor nos perdoe, que o Senhor use da tua infinita compaixão, da sua infinita misericórdia, derramando por sobre nós o teu santo perdão, para falar o teu nome. Nós precisamos estar dignos, e só o Senhor nos transforma em dignos a pronunciar o teu santo nome. Então eu peço que o Senhor nos ajude a entendermos a sua palavra, peço que o Senhor me dê graça, sabedoria, capacidade para proclamar o Evangelho. E aqueles que forem ouvir, que o Senhor os ajude a entender. Eu tenho as minhas deficiências em falar, enfim, eu sou falho, mas o Senhor pode nos ajudar. Fala conosco então, Pai querido, nesta manhã. Dá-nos a santa presença do Senhor e a alegria de entendermos a tua santa palavra. Esta é a minha oração. Esta é a oração que faço, te louvando, te agradecendo com o coração cheio de graça e com ações de graças ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, agora estamos acrescidos aqui daqueles que nos acompanham ao vivo pelo Facebook. Você pode também, se você quiser, nos acompanhar ao vivo pelo Facebook. Como é que você faz? facebook.com/Pastor Mário Filho. Entra aí que você vai acompanhar a pregação ao vivo. Mas depois este vídeo eu publico lá no Facebook e também no nosso canal do YouTube. E também lá no nosso blog, também no nosso Twitter, você acha este vídeo, viu? Então, fique em paz, fique tranquilo. Se quiser compartilhar com alguém, compartilhe. Se você
você quiser colocar observações aí, pode colocar. Viu? Perguntas, depois eu respondo. Na hora é meio difícil, né? E sinta-se à vontade para discordar também. Mas quando você for discordar, meu irmão, minha irmã, discorde fundamentado na Bíblia. Leia a Bíblia. O texto que você está lendo, ele não pode sair do contexto geral, né? Por favor. João, Evangelho segundo João. Hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente tem dúvida. João capítulo... Olha, por que fala que essa Bíblia aqui, ela tem a página tão fininha, ó. Tem que ir muito devagar para manusear, viu? Ela é linda, é ótima, mas olha, a página é muito fina, gente. João capítulo 13. Será que é versículo? É 18. Isso. João capítulo 13, versículo 18. Porque aqui, irmão, irmã, a gente aprende junto. Eu aprendo, porque para vir pregar aqui eu tenho que estudar, né? E posso passar para você isso que eu aprendi, que normalmente causa um pouco de confusão nas pessoas. Mas não sou eu que faço a confusão. A confusão é feita, a confusão existe porque as pessoas aprenderam errado. Então, quando ouvem o certo, ficam confusas. Elas... Vou mexer aqui de novo, porque está caindo esse negócio aqui, viu? Se elas tivessem aprendido certo, não seria novidade nenhuma, né? João capítulo 13, versículo 18. Você tem a Bíblia aí? Olha, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça, eu vou ler. A Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que a fé vem de ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra. Então a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. João 13, 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Olha, que Escritura? Que Escritura que Jesus, através de João, está se referindo aqui? Antes para que se cumpra a Escritura. Que Escritura? Sendo que naquela época a Bíblia não estava completa, né? Então, quando a gente vai estudar para entender a Bíblia, a gente tem que fazer essas perguntas. Eu preciso entender que Escritura é essa. Aqui, o contexto aqui está falando de quem? Está falando de Judas. Você vai ler, você vai ver que é sobre Judas que fala. Judas Iscariotes. E aqui está dito que
Judas trairia Jesus para que as Escrituras se cumprissem. Então daí surge, desta passagem, surge um erro, surge um negócio chamado heresia. Porque as pessoas vêm aqui para que se cumpra a Escritura e começam a achar, bom, então cada um de nós já nasce predestinado. Tudo que eu fizer não vai adiantar nada, porque a minha vida já está marcada no céu. Deus já marcou, olha só como, da onde surge a heresia. As pessoas leem isso e entendem assim, que Deus já marcou quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Então, o que adianta? Se eu já estou marcado para ser condenado, não vai adiantar nada. Eu posso me esforçar, eu posso aceitar Jesus, mas não vai adiantar, porque eu já estou marcado para ser condenado. Isso é a ideia que se tem de predestinação. Baseado nessa e em algumas outras passagens. Mas não é isso, gente. Para que se cumpra a Escritura, nem existia a Bíblia completa ainda, quando Jesus inspira, através do Espírito Santo, João a escrever isso. A Bíblia não estava completa, a Bíblia estava sendo escrita. Então, para cumprir o que aqui? Para cumprir o que já havia sido escrito sobre este assunto. Salmo 41, verso 9, é o que tinha escrito sobre este assunto. Então vamos lá, Salmo, aqui, opa, que bom, 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o calcanhar. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava pensando na vida dele, nas coisas que ele sofria, nas calúnias que ele foi vítima dos inimigos, e ele pedia socorro a Deus. Mas mal sabia ele que ele estava escrevendo não sobre ele, mas sobre um seu descendente, sobre um que nasceria da sua descendência, a saber, Jesus Cristo. Jesus é descendente de Davi. Ele escreveu pensando nele, na situação dele. Se você for ler o Salmo 41, você vai ver que ele está buscando socorro de Deus, porque ele era tripudiado pelos seus inimigos. E ele escreve achando que estava falando dele. Mas ele falou, na verdade, de quem nasceria ainda lá na frente. O Messias, o Salvador de Israel. E que esse Messias, esse Salvador de Israel, que os judeus chamam de Yeshua HaMashiach, seria traído por alguém que andava junto com ele, seria traído por alguém que vivia junto com ele, comia do mesmo pão, bebia do mesmo vinho.
aqui esta passagem leva muita gente a achar que Deus é que determina o nosso destino. Mas não é assim, meus irmãos. O nosso destino é determinado. Eu sei que eu vou falar isso e algumas pessoas vão começar a puxar da sua vida ou da vida de outras pessoas, ou fatos, ou até acontecimentos que eles ouviram ou vivenciaram, para buscar contradizer isso que eu estou dizendo. Mas não é. Deus não escreve lá, olha, o Mário vai nascer, tatati, tatatá, depois tatati, tatatá, depois, como se nós fôssemos cartas marcadas. Porque isso é ser carta marcada. Nós temos um negócio que a gente determina se quer fazer as coisas ou não, se quer seguir aquele caminho ou não. Então, para que se cumpra as Escrituras, não quer dizer que Judas foi determinado a ser o traidor. Para que se cumpra as Escrituras, quer dizer que Deus, na sua onisciência, onisciência é a capacidade que Deus tem de saber tudo, absolutamente tudo, do passado, do presente e do futuro. E eu gosto sempre, quando eu falo de onisciência, deixa eu terminar esse golinho de café aqui, senão vai esfriar. Eu gosto sempre, quando eu falo da onisciência, trazer um exemplo que eu acho bom, eu acho legal e ajuda as pessoas a entenderem o que é onisciência de Deus. É como se Deus estivesse sentado aqui onde eu estou e na frente de Deus estivesse todos os tempos. Na frente de Deus estivesse o passado, o presente e o futuro. E Deus tendo acesso, podendo ver tudo isso. Porque o tempo, meu querido irmão, minha querida irmã, não existe para Deus. Deus não é regido, não é guiado pelo tempo. Não existe tempo, não existe relógio para Deus. Por causa disso que Deus vê o passado, como se fosse agora. Deus vê o futuro como se estivesse acontecendo agora. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Deus é atemporal. Atemporal, quer dizer, não necessita e o tempo não faz diferença nenhuma para ele. Então, quando Deus olhou para o futuro, porque o futuro não é como Deus não olha para o futuro está na frente de Deus, como o presente e como o passado, entende? Deus já sabia quem ia trair Jesus. Deus sabia antecipadamente, porque para Deus não tem passado, presente e futuro. Por isso que ele conseguiu, porque para nós é passado, profetizar. Por causa disso que Davi conseguiu, não Deus. Davi conseguiu, isso é profetizar. Conseguiu profetizar, e esta profecia se cumpriu, aquilo que Deus já conhecia. Deus já sabia quem ia trair Jesus, não foi Deus que determinou, bom, então é você, Judas, você vai ser o traidor. Não é assim. E eu vou te mostrar, calma, eu vou te mostrar na Bíblia como não é assim. Por quê, meu irmão, minha irmã? Não existe nenhuma passagem na Bíblia que mencione que Deus tenha determinado Judas para trair
que Deus tenha colocado no coração de Judas para ele ser o traidor. Quer que eu repita isso? Porque isso é bom você saber. Não existe passagem na Bíblia que sequer sugira. O que acontece é que as pessoas entendem errado a Bíblia, né? Elas leem lá, para que se cumpra as Escrituras, elas começam a achar que Deus determinou. Não, Deus já sabia. Mas não existe sequer passagem que venha como sugestão que Deus tenha determinado Judas como traidor, ou que Deus tenha colocado o desejo em Judas de trair Jesus. Não tem essas passagens na Bíblia. Mas o contrário é verdadeiro. Vamos abrir aqui em João, capítulo 13, versículo 2. Está aqui, pronto, está aqui na minha mão o papelzinho. Abre aí comigo, se você puder. Se não, você marca. Depois é importante você ver as referências que eu cito. Porque aí você checa e você confronta tudo que eu falo com a Bíblia Sagrada. Mas em perfeito entendimento e em perfeita harmonia com as Escrituras. Olha, eu estou falando que não foi Deus que colocou, e nem foi Deus que colocou no coração de Judas para trair Jesus. Eu falei que a Bíblia não diz isso e não há nenhuma sugestão sequer. João capítulo 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então, foi o diabo que colocou no coração o desejo de traição a Judas. É o diabo que coloca. E quando diz coração, não é necessariamente o coração, é a mente, entendeu? O diabo coloca no seu caminho, ele coloca oportunidades. Então, quando diz coração, não pensa que o diabo coloca aqui dentro do coração, porque o coração não pensa. O que pensa é a nossa mente. Então, quando diz coração, entenda isso. É o diabo que colocou na cabeça de Judas que ele poderia levar vantagem financeira. Porque qual foi a vantagem que ele levou? Dinheiro. Dinheiro. Não foi Deus, não foi nem Deus que determinou Judas vai trair Jesus, e nem foi Deus que colocou lá. Então, quando diz que Deus, para que se cumprisse as Escrituras, é porque Deus já havia visto isso, Deus já sabia disso. É Satanás que entra em Judas porque ele permite, porque ele deixa. E claro, foi Satanás, foi o diabo que seduziu ou induziu Judas a trair Jesus. Vamos ver João 13, 27, um pouquinho à frente aqui. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E isso aconteceu por quê? Porque que Satanás levou Judas a trair Jesus. Porque já existia no coração de Satanás, de Judas, coisas, sentimentos. Quando eu digo coisas, eu estou falando de sentimentos, de mágoa, de rancor, de ambição, né?
Você lendo a Bíblia, você vê que Judas era o sujeito que ficava com o dinheiro, né? O dinheiro que eles arrecadavam, as ofertas que eles recebiam para poder comer, manter as famílias, né? Era Judas que ficava com esse dinheiro. E você lendo a Bíblia, você vê que Judas já se aproveitava. Judas era como se fosse o tesoureiro daquele grupo, que Jesus era o líder. E você lendo a Bíblia, você vê que Judas já se aproveitava disso. Então, ele já tinha outros interesses em estar caminhando com Jesus. Qual que era o interesse de Judas ao caminhar com Jesus? Era exatamente ser o tesoureiro. Mas aonde que eu vejo isso, que ele era meio espertão? É lendo a Bíblia. Por exemplo, se você for ler João, capítulo 12, versículo 6, porque a Bíblia precisa ser lida assim, viu? João 12, 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então Judas era o tesoureiro e ele roubava. Então ele estava ali com Jesus, não é porque ele acreditava no Mestre, porque ele amava o Mestre, porque ele amava as almas, porque ele queria pregar o Evangelho. Não! É porque ele foi eleito tesoureiro e o dinheiro todo ficava com ele. E ele fazia o que ele queria. Ele roubava. Então ele já tinha no coração a própria presença de Satanás. Ele já tinha o pecado dentro do seu coração. Ele já tinha cedido à tentação. Ele já era ladrão. E daí atrair Jesus por dinheiro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É um passo pequenininho. Ele já roubava. Ele ia receber um bom dinheiro para trair Jesus. Por que não? Traiu. João capítulo 19, versículo 11... diz assim: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ninguém está destinado a errar. Ninguém nasceu com a tal da maldição hereditária. Olha, o meu pai é alcoólatra, então eu vou ser alcoólatra. Meu pai é um político safado, ladrão, então eu vou ser também. Não, você vai ser se você quiser. Se você seguir os exemplos errados. E quando eu falo, gente, psicologia e cristianismo não conseguem caminhar junto. Eu sei que tem pessoas que nos ouvem, que fazem psicologia, não estou dizendo para separar, não, continua. Vai se formar. Mas não dá para andar junto. Porque o maior exemplo de que um pastor não pode usar a psicologia para pregar a Bíblia, nem para levar o Evangelho, é que a psicologia diz o quê? Que o sujeito é produto do meio. O que quer dizer isso? Dependendo do lugar que você vive, é como você vai ser. Se você viver entre pessoas cristãs, você vai ser um cristão. Se você viver entre drogados, você vai ser drogado. Se você viver entre ladrão, traficante, assassino, você vai ser ladrão, traficante, assassino. Se você viver entre homossexuais, você vai ser homossexuais. É isto que a psicologia diz.
O homem é produto do meio. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que o homem é produto daquilo que ele quiser ser. Ora, Judas andava ao lado do Deus vivo. Se ele fosse produto do meio, como a psicologia diz que o homem é, ele seria santo. Mas ele era ladrão, ele estava ali exatamente para poder roubar. Então já contradiz a psicologia. Você quer um exemplo maior do que esse ainda, que vai contradizer a psicologia? Lúcifer. Lúcifer vivia ao lado do próprio Deus. Era Deus na escala, e logo abaixo da escala era Lúcifer. Lúcifer era um anjo tão perfeito, todos os anjos são perfeitos, mas a perfeição de Lúcifer era tamanha que a Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição. Todo o padrão angelical era medido por Lúcifer. É isso que quer dizer sinete da perfeição. O padrão angelical era medido por ele. Se o homem fosse o produto do meio, Lúcifer, eu sei que Lúcifer não é homem, mas eu estou só trazendo para você exemplos. Por que ele teria se corrompido? Ele estava ao lado de Deus. Era Deus, depois ele na escala. Se o meio determinasse aquilo que o ser vai ser, ele nunca seria o diabo, o adversário, o Belzebu, o senhor das moscas. Você está me entendendo? Por causa disso que não dá certo. Psicologia e cristianismo não bate. É que nem um sujeito ser mórmon, perdão, desculpa, minha cabeça hoje está meio confusa, não é mórmon que eu queria falar, é outra coisa. Oh meu Deus, me ajuda alguém aí, que tem o compasso, maçom. É a mesma coisa o sujeito ser maçom e ser cristão, não tem jeito. Tá cheio, ó, olha para mim aqui, ó. Eu estou colocando assim, todos os dedos, os 5 dedos juntos, e estou mexendo assim, num sinal de quantidade, de muito. Tá cheio de pastor maçom. Eu conheço para encher não sei quantas vezes os dedos das minhas mãos. Pregam na televisão, pregam no rádio, tem programa no rádio, aqui nessa rádio então tem um monte. Não tem como o sujeito ser maçom e ser cristão. Não tem jeito. Porque são coisas antagônicas. Você está me entendendo? Então não é Deus que determina isso, somos nós. Ora, o diabo vem, fala para você ir lá, roubar, trair, você fala, não vou fazer, pronto. Pilatos só pôde, olha, a situação aqui é diferente, aqui você precisa entender. Na verdade, algumas coisas deveriam acontecer, né? Algumas coisas precisariam acontecer. E Deus tem os seus caminhos para que estas coisas aconteçam. Mas Deus não vai prejudicar ninguém para que isso aconteça.
Deus não vai mandar ninguém para o inferno, entendeu? Para que, oh meu Deus, está difícil aqui hoje, eu estou com a cabeça já ruim, esse negócio aqui não funciona, né? Deus não vai condenar ninguém ao inferno para cumprir um propósito seu, não é assim. Pilatos, por exemplo, ele só pôde condenar Jesus porque o Pai, porque Deus assim o permitiu, porque isso estava previsto. Mas se não fosse Pilatos, seria outro, porque a culpa da morte de Jesus, na verdade, não recai sobre Pilatos. A culpa da morte de Jesus recai sobre os judeus, porque foram os judeus, os sacerdotes, né? A guarda judaica que ficava a serviço dos sacerdotes é que levaram Jesus para Pilatos. Foram eles que pediram a morte de Jesus. Pilatos foi um mero coadjuvante nessa história toda, mas Deus permitiu, porque havia chegado a hora para que Jesus assumisse os nossos pecados. Por causa disso que Deus Todo-Poderoso permitiu. Se Judas entregou Jesus, e entregou, Judas é culpado, Pilatos não. Porque Jesus seria condenado, mesmo que você vê Pilatos falou, lavo as minhas mãos. Quer dizer, não tem nada com isso é problema de vocês, é isso que ele está dizendo. Isso é problema de vocês, judeus aí, vocês que se entendam. O culpado foram os judeus, o culpado aqui foi exatamente Judas e não Pilatos. Então eu quero que você entenda, nós não nascemos como cartas marcadas. Nós é que decidimos o nosso destino. O destino, o que nós vamos ser, o que nós queremos fazer, somos nós que decidimos. Não vá pegar o exemplo de Paulo, porque Paulo é um exemplo, é um caso específico. Você está me entendendo? Existem casos pontuais na Bíblia. Isso não quer dizer, você vê quantas outras pessoas na Bíblia tiveram a vida como de Paulo. Paulo foi um escolhido por Deus, é diferente. Mas ele viveu a vida dele pelo período que Deus deixou que vivesse da forma que ele quis. Aí um dia Deus, através da misericórdia, revela para Paulo que ele estava no engano. Ele achava que tudo que ele fazia era verdadeiro. Como tem um monte de gente que a gente prega aqui, o sujeito, a mulher continua achando que as loucuras aí que são verdade. O Paulo vivia assim. Aí Deus um dia falou, vem cá, agora você vai entender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Não falou o quanto importa ser feliz, né? Não, é sofrer. Então entenda, não existe predestinação. O que existe é uma interpretação, um entendimento, uma exegese errada da Bíblia e leva pessoas, infelizmente, a saírem pregando coisas aí que não são verdadeiras e até afastando pessoas de Jesus. Então, não há passagem na Bíblia que indique claramente que Deus predestinou Judas a trair. Mas há passagens que deixam claro que a traição veio do coração de Judas e que ele foi influenciado por Satanás, não por Deus. Como Deus é presciente, quer dizer, sabe antes das coisas, ser presciente é isso, é saber antes que as coisas aconteçam. Então Deus pôde profetizar através de Davi
lá no Salmo 41:9, quando Davi achou, que ele estava falando de mim. Né? Quantas vezes você já leu o Salmo 41:9 e achou que aquilo se referia a Davi? Não, mas está falando de Jesus ali. Então o plano de salvação de Deus existe desde a fundação dos tempos. Quando Deus cria o plano de salvação, ele já sabia tudo que ia, não porque ele determinou, mas porque ele já viu todas as pessoas que estariam envolvidas e quem é que iria ceder a Satanás. Isso chama-se pré-ciência. É saber antes. Somente e exclusivamente Deus tem a presciência e é presciente. Entendeu? Isso é bíblico. Nenhum homem é presciente, só Deus. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, continue falando com você, levando você a estudar, a meditar na Bíblia. Eu estou incentivando você a estudar e a meditar na Bíblia, porque sem conhecer a Bíblia, meu irmão, minha irmã, não há como amar a Deus. Você pode falar, bater no peito, brigar comigo, me xingar, fazer o que você quiser, que você ama a Deus. Mas se você não conhecer a Bíblia, não há como amar a Deus. Ninguém ama a quem não conhece. Você ama quem você não conhece? Tem uma pessoa lá na Amazônia, ela quer casar com você. Seja você homem ou mulher, você a ama, você não sabe nem quem é. Você vai falar, não sei nem quem é essa pessoa? Você não tem como amar. Imagine com Deus. E nós só conhecemos Deus através da Bíblia, que é a palavra dele. Só a Bíblia é a palavra de Deus. Não é o que eu falo, é a Bíblia. Se eu estou falando o que está na Bíblia, continua sendo a Bíblia a palavra de Deus. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque hoje nós pudemos lançar por terra, Senhor, uma porção de falsidades que as pessoas lançam por aí, que são coisas mentirosas que muitas vezes não deixam as pessoas terem uma comunhão maior com o Senhor. E hoje, Senhor, através dessa explanação sobre a traição de Judas, nós pudemos esclarecer. Graças nós te damos, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é justo, é perfeito, não há erro, não há variação no Senhor. E eu peço que o Senhor continue nos ajudando. Senhor, ajude os meus irmãos, as minhas irmãs, a buscarem mais a palavra do Senhor, a entenderem, a buscar entender cada dia mais a palavra do Senhor, não no entendimento próprio, no entendimento particular, porque Pedro diz que a Bíblia não é de particular interpretação. Eu não posso entender do meu jeito, enquanto o outro entende de outro. A Bíblia é uma só. Todos nós temos que entender a Bíblia da maneira que ela foi escrita e da maneira que ela precisa ser entendida. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. E o mau entendimento da palavra do Senhor é uma das formas que o mal assume. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.